Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Novo My Lily do Boticário. Uma fragrância única, feita para mulheres com um jeito único de ser. E na compra de um dos produtos da linha, concorra a 5 viagens para a França. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre qualidade de vida, bem-estar e saúde. Essa semana a gente vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui no estúdio a gente recebe a neurologista Maria Silvia de Moraes. No Ponto de Equilíbrio, o Guto Arruda, da Hanap, nos dá dicas importantes sobre atividade física. E o veterinário Renato Murta vai falar ainda sobre zoonoses, aquelas doenças que os animais podem transmitir aos seres humanos. Na dica especial de dermatologia, temos a participação da Cristiane Radaik, que vai falar pra gente hoje sobre MD Codes. E ainda tem receita direto do Spa São Pedro com Mariane Nardi. Ela ensina a preparar pasta de grão de bico. Não saia daí, o Equilíbrio está só começando. Você em Equilíbrio, o Guto Arruda da Hanap traz dicas valiosas para quem pretende iniciar uma atividade física. Acompanhe. Olá pessoal do Equilíbrio, eu sou o Guto da Hanap, professor de Educação Física, trabalho há 25 anos aí com exercício, dou aula de personal trainer, trabalho com corrida. E a gente está aqui hoje para dar algumas dicas básicas, importantes, para você que quer se iniciar aí a fazer uma atividade. O que é muito importante antes de você iniciar de qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de atividade, você procurar seu médico, trocar uma ideia com ele, falar que você vai fazer um exercício. Ele vai pedir alguns exames ou não, vai depender do que ele achar de você aí, a necessidade que você tem. Depois disso, ele liberando você para atividade física, é importante você procurar um professor de educação física, ele que vai saber dosar a quantidade de exercício, a intensidade do exercício que você vai fazer, direcionar você para a melhor prática, para a melhor atividade. E o mais importante, você fazer uma atividade física que você se sinta bem. Porque se você fizer qualquer tipo de exercício onde você seja uma coisa forçada e que você, depois de algum tempo, se canse, com certeza esse exercício, essa sequência vai diminuir e você não vai conseguir continuar. Então é importante você fazer uma atividade onde você se sinta bem e você tenha prazer no que você está fazendo. Direcionado com um médico, com um professor, para você ter o seu resultado aí. Caso você tenha alguma dúvida, a gente está à disposição, é só mandar o e-mail direto aí para a televisão, para a Interativa TV aí para o programa Equilíbrio. A gente vai estar à disposição respondendo todas as dúvidas aí e algumas dicas a mais vocês vão estar vendo aí sempre nos próximos programas. Tá aí uma dica preciosa, porque essa é a época campeã, hein? Todo mundo resolve virar atleta, esportista, alguma atividade surge na vida, né? Quer ficar em forma em pouco tempo, Exatamente. Fernanda. Utilizar o tempo de 30 meses em 30 dias, aí fica difícil, né? Gente, é o seguinte, vamos com uma dica importante agora do veterinário Renato Murta. Ele vai falar sobre um tema muito interessante que as pessoas precisam ficar atentas, as zoonoses, que são as doenças que os animais passam para os seres humanos. Vamos acompanhar. Olá pessoal, mais uma vez aqui para dar dicas sobre o seu pet. Na verdade hoje a dica é para o pet e para você, que se preocupa com sua saúde. Vamos falar sobre as zoonoses. Zoonoses são doenças transmitidas de animais para os humanos. Lembre-se, por mais
queridos e fofinhos que eles são, eles também contêm doenças que transmitem para nós. Devemos sempre pensar que o cão e o gato são animais que têm uma vida livre. Eles não sabem sobre higiene. Eles andam descalço, eles lambem o chão, eles nascem parasitados e eles não conseguem manter a sua rigidez sozinhos. Portanto, devemos sempre ter orientação veterinária. As zoonoses, elas podem ser transmitidas através do contato. Esse contato pode ser feito através de fômites, ou seja, o gatinho que dorme no seu travesseiro, o cachorrinho que você beija, que eu já falei de uma outra vez, que não se deve. As situações em que você tem o manejo das fezes e da urina desses animais podem também trazer zoonoses para você. Quais são as principais zoonoses? A primeira, mais preocupante, é lógico, e a mais difundida, divulgada, é a raiva. A raiva é uma doença praticamente já controlada no Brasil inteiro, mas deve-se vacinar o seu cão e seu gato para que ele não transmita esse tipo de zoonose para você. Ela é transmitida através da mordida e do arranhão desses animais. Outra zoonose importante são as infestações por parasitas, que na verdade não fazem parte da infestação humana, são parasitas totalmente diferentes. Eles provocam a possibilidade de a introdução de larvas erráticas. São larvas de parasitas que não pertencem ao grupo humano e que podem se espalhar no organismo, causando hidatidose, cistos no pulmão, cistos no cérebro, cegueira e outras demais enfermidades no homem. Para aqueles que escolheram animais exóticos, é muito importante ter orientação de um especialista em animais diferentes, como cobras, lagartos, ratos, etc. Existem vírus que podem ser transmitidos através do rato ou de um roedor, não necessariamente de um rato, como o antavírus, por exemplo. Você pode se contaminar, ele pode estar contaminado e você não sabe disso. Por isso é muito importante que você tenha orientação de um colega veterinário. Para aqueles que escolheram símios, os macaquinhos, você pode ter o contato com vírus da herpes, por exemplo, que pode levar a doenças seríssimas no humano. Lembre-se, existem doenças que não são tão graves assim, mas que podem incomodar muito. Uma delas são as doenças de pele, as dermatofitoses, as infecções de pele, e que podem ser transmitidas ao homem e incomodam bastante. A sarna é uma delas. Ela normalmente é autolimitante, é difícil de pegar, mas pode ser transmitida ao homem. Outras são as doenças de pele causadas por fungo, essas sim, mais comuns e que podem ser transmitidas do gato para o homem, do cão para o homem. É isso aí, pessoal, espero ter ajudado. Semana que vem tem mais. Para sugestões e perguntas, entre em contato com a produção. O endereço vai ficar aqui embaixo do seu vídeo. Muito obrigado, até semana que vem. Aliás, ele até já falou sobre isso com a gente aqui na entrevista que ele deu, né? Aquela coisa, beijar o animal. Dormir junto com o animal. Dormir junto. As pessoas falam, ah, não, mas o meu cachorro é super limpo, não tem problema. Tem problema sim, né, Walter? Tem que prestar atenção. E se você tem alguma outra dúvida, mande pra gente aqui, contato@equilibrioitv.com, que a gente encaminha pro Renato Murta. É isso aí. E agora a dica da antenadíssima dermatologista Cristiane Radach, que toda semana participa de algum congresso. Ela que traz todas as novidades aqui pra gente, com exclusividade no Equilíbrio. Vai falar sobre os MD Codes. Acompanhe. Oi gente, tudo bem? Tô de volta aqui ao Equilíbrio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os MD Codes ou os Medical Codes. Os MD Codes eles foram desenvolvidos para dar reestruturação à face. Um cirurgião plástico brasileiro, Dr. Maurício de Maio, desenvolveu os Medical Codes. Ele, como grande observador da anatomia, ele observou que em alguns pontos estratégicos a gente poderia injetar volumizadores, ou seja, preenchedores, justa-ósseos, ou seja, em cima do osso, que é para poder dar efeito lifting, tanto para tratar quanto para prevenir. O Medical Code mais famoso é o que a gente chama de CK1 e CK2. CK é dessa região aqui de tique, de bochecha, por isso que ele ficou com esse nome CK. Quando a gente injeta o ácido hialurônico nesses pontos da maçã do rosto, que a gente chama de CK1 e CK2, você vai ter um efeito lifting de uma leve tração que a gente dá no rosto.
Para a gente ver se um paciente é candidato ou não a fazer os medical codes, a gente dá uma leve tracionada nessa região do rosto ou mesmo aqui no couro cabeludo. Se ele tiver um efeito positivo de levantar essas estruturas, começando aqui pelo cantinho do lábio ou essa região aqui do mento, quer dizer que o paciente é candidato a fazer o medical code. São pequenos volumes de preenchedor que vão tratar a parte de flacidez e sustentação e o rosto fica harmonioso. Não vai ficar nada daquelas bochechas exageradas que as pessoas têm muito medo, porque a quantidade é mínima, é uma quantidade muito pequena de produto que é utilizado. E ainda tem uma vantagem, quando a gente usa o ácido hialurônico, as fórmulas mais modernas, elas têm a lidocaína, que é o anestésico do dentista, misturado junto com o produto. Então é uma aplicação praticamente indolor. E o pós é bem tranquilo, a pessoa é um tratamento lunchtime, o paciente faz o tratamento e ela pode imediatamente voltar às atividades físicas dela. Existem outras áreas para a gente tratar, como a região do mento, como a região do supercílio. O Dr. Maurício de Maio desenvolveu medical codes para todo o rosto. E os médicos brasileiros agora já estão aptos a fazer essa aplicação. Médicos, dermatologistas ou cirurgiões plásticos, esses que são realmente treinados para fazer o procedimento. Fica a dica dessa semana então dos medical codes aqui no Equilíbrio. Até a próxima semana. Sem dúvida, os MD Codes aí prometem revolucionar a medicina estética, hein? Exato. Nem sabia desse nome. Legal, né? Tá vendo? Muito bem. Agora, Mariane Nage, direto do Spa São Pedro, com aquela receita especial. Hoje ela vai falar de uma pasta de grão de bico. Vai com você, Mariane. Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é pasta de grão de bico. Os ingredientes são 2 xícaras de chá de grão de bico cozido, 1 dente de alho amassado, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de gergelim integral, 1 colher de sopa de azeite de oliva, suco de 1 limão. No liquidificador, colocar o grão de bico, o alho e o sal. Se for necessário, acrescente um pouco da água do cozimento. Em seguida, coloque o suco de limão e o azeite até dar o ponto de pasta. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vem com um tema muito interessante aqui. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem vai falar com a gente, quem é, Fernanda? Maria Silva de Moraes, a neurologista que fala sobre o assunto. O nome é complicado, né, Walter? Exato, é difícil até de falar. Difícil de falar, mas aí ela explica melhor o assunto. Não saia daí, é rapidinho. Voilà qui je suis. Essa é sua mesa, boa sorte. Peu importe comment je m'appelle, ni mes mots quand argument erroné. Voilà qui je suis. Das pétalas do narciso nasceu o novo Maili. Na compra de qualquer perfumaria Lily, você concorre a uma viagem para a França por semana. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Nós já estamos de volta com Equilíbrio e no programa dessa semana nós vamos falar de um tema, vou falar a sigla, TDAH. Você sabe o que é isso? É difícil falar o nome, né? É transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Mas quem sabe muito disso, não só a pronúncia correta, é a nossa querida Maria Silva, não é, Fernanda? Maria Silva de Moraes, nossa neurologista, que já participou outras vezes aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Será que a dificuldade em falar a sigla já significa transtorno de déficit de atenção? Não, a dificuldade não, mas com certeza é muito mais difícil ter o déficit do que falar o nome. Que nomezinho complicado, né? É porque esse nome foi mudando ao longo do tempo e essa terminologia ela explica o melhor possível o que se passa, né? A pessoa tem por primeiro um déficit de atenção, isso é a base.
E aí ela tem as consequências disso. Então é por isso que é ter de déficit de atenção com hiperatividade. Então vamos lá. Vamos explicar para o nosso telespectador que está aqui, né? Querendo saber. Algumas pessoas já sabem, outras não. O que é então esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É uma doença ou são duas coisas? Porque na verdade parece, falando em déficit de atenção e hiperatividade, parece coisa que não se mistura, né? Como Pois que é. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele já é assim, muito estudado. Ele tem bases neurofisiológicas, então você sabe que tem alterações em determinadas estruturas do cérebro que não ajudam ou não permitem que a pessoa preste atenção. Como consequência de não prestar atenção, esse cérebro ele fica hiperativo. Então, tudo chama atenção porque a pessoa não consegue, na verdade, fixar a atenção. Focar em alguma Focar coisa. em alguma coisa só e permanecer focado. Tá, minha pergunta seria bem essa. Então, necessariamente quem tem uma coisa tem a outra? Sempre o déficit de atenção vai estar presente. Agora, pergunta ótima, né? A hiperatividade pode ou não estar presente, porque a gente tem 3 formas. A gente tem a forma mais hiperativa, que é puramente quase hiperativa, impulsiva. A forma desatenta, que normalmente é mais comum em meninas, então demora até mais para se fazer o diagnóstico. E no meio desses 2 extremos a gente tem várias combinações. Então a desatenção sempre está presente, a hiperatividade nem sempre. A hiperatividade, quando a gente fala, na realidade é uma coisa mental, muito mais do que atitude comportamental. As duas coisas, Fernanda. O mental tá acontecendo porque a pessoa não se mantém atenta, mas fisicamente você vai ver a consequência. Então é aquela, no adulto, né, aquele que a perna balança, tá toda hora se mexendo. Na criança, aquela criança que não para, não se distrai com nada. Ela começa um brinquedo, ela larga aquele, ela pega outro. Na escola não consegue ficar sentada. Então a hiperatividade chama muito a atenção. Por isso, às vezes, o diagnóstico dos meninos é mais precoce, porque incomoda, né? As meninas têm mais a forma desatenta, pura. Então é mais difícil porque ela tá lá no mundo da lua, mas não tá incomodando ninguém. Então as meninas ficam, às vezes, com o diagnóstico mais tardio. Certo. Agora a gente pode considerar como uma doença? É uma doença. É uma doença. Isso, às vezes, você vai ver alguma coisa na internet colocando isso em xeque. E, na verdade, contra provas não há argumentos, né? Então tem estudos já de imagem, de neuroimagem, mostrando a diferença do córtex cerebral, né? Dessa parte do cérebro que teria que dar esse controle e que para essas crianças, para essas pessoas, esse controle não se faz tão bem. Vocês têm percebido que isso está aumentando ao longo do tempo, por exemplo, com smartphone, celular, que hoje em dia qualquer criança tem, ou não? É uma constante, tem vindo constante isso? Os estudos que são feitos, assim, de análise do que já foi até publicado há muito tempo, mostra que a percentagem na população é mais ou menos a mesma, é faixa de 5% a 7%. Só que o que você vê hoje é uma facilidade muito maior de dispersão. Então, talvez algumas crianças que você não teria uma manifestação tão intensa, você acaba tendo porque ela tem muito fator para se distrair. É diferente do passado, onde até mesmo as brincadeiras tinham um fator, um aspecto físico, que então alivia a situação, e não tanto o aspecto de concentração. A criança fica parada com o smartphone, mas ela está mexendo a perna, ela está puxando a blusa, ela anda, tem criança que anda com o smartphone brincando. Não, ouvindo música. Falando, né? Falando exato, chat, com amigos. Sim, exatamente. mas a verdade, Fernanda, acho que é importante colocar, não tem comprovação de que esse ambiente todo aumentasse a incidência do TDAH. O que acontece é que hoje as pessoas estão mais atentas a fazer o diagnóstico. Então, não é que surgiu, né? Essa doença já existe há muito tempo e agora a gente faz o diagnóstico melhor. Mas isso é para os dois lados, né? A gente está falando aí especificamente de criança, mas adulto também acaba sofrendo bastante com isso aí. Acaba, porque se na infância você não teve um bom rendimento escolar, se você não teve uma autoestima sua mantida pela questão das suas colocações, dos seus resultados, na vida adulta você já se torna um adulto um pouco menos, vamos dizer, arrojado, confiante e, por outro lado, mais desorganizado. Certo. Então, na vida adulta, os sintomas são diferentes da infância. Então, na vida adulta é aquela pessoa que não consegue se organizar com o horário,
que não consegue fazer um planejamento de compromisso, que vai na padaria com a listinha no bolso, esquece de olhar a lista, né, e volta para casa. E essas situações vão dando um problema muito grande, social inclusive, né? Parece uma pessoa desleixada, parece uma pessoa que não está nem aí, mas na verdade ele não consegue manter o foco atencional. E aí na vida adulta traz uma complicação. A gente vai parar rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para o estúdio para continuar essa conversa com a Maria Silvia de Moraes sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não saia daí, é rapidinho. Voilà qui je suis. Essa é sua mesa, boa sorte. Peu importe comment je m'appelle, ni mes mots arguments erronés. Voilà qui je suis. Das pétalas do narciso nasceu o novo Maili. Na compra de qualquer perfumaria Lily, você concorre a uma viagem para a França por semana. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. Hoje o programa, eu vou falar bem devagar, porque o nome realmente é difícil e eu não quero correr o risco de errar. A gente está falando aqui sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem está aqui é a minha querida Maria Silvia de Moraes, a neurologista que participa conosco aqui desse programa, né? Já participou outras vezes. Com muito prazer. Que bom. Se a pessoa utiliza, porque assim, a gente está constatando também que hoje há adultos com déficit de atenção, Sim. né? Então, eles estão sendo medicados, né? Estão utilizando a droga, que acho que é a Ritalina, é a mais utilizada, conhecida, a mais conhecida, né? É. Mas eu já ouvi casos de pessoas que usam para aumentar, para ficar focada, para conseguir trabalhar melhor. Nesse caso é doping. A verdade é que esse uso não é benéfico nem tem nenhuma eficácia comprovada. O que acontece é que até a pessoa pode estar mais acordada ou ficar mais tempo acordada porque é um dos efeitos do medicamento. Porém, não vai ter melhora do rendimento. Então, os trabalhos hoje indicam que é muito mais um fator psicológico da pessoa tomar e achar que está tendo um bom resultado, porque na verdade não há onde agir. Se você tem a estrutura que funciona bem, você não tem como aumentar esse bem. Então, é uma questão assim, do seu organismo, é aquele limite dele. É o psicológico, mas o psicológico. É o psicológico que está fazendo as pessoas usarem e acharem que ficaram mais inteligentes, mais espertos. E tem alguma estatística? Atinge mais homens ou mulheres, Maria Silvia? Os primeiros estudos achavam que era 3:1, mais mulheres do que homens, mas os últimos têm mostrado quase que uma igualdade. E a gente acredita que por conta de mais diagnóstico nas meninas desatentas. Então, antigamente não se passava batido e agora você faz mais diagnóstico na menina desatenta, quase 1:1, praticamente. Agora, um adulto que acha que está passando por esse problema, que nunca teve nenhum diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, qual deve ser o procedimento? Procurar um neurologista? Como é que é? Ele faz algum teste? Então, existe a necessidade de procurar um médico. Lembrar que às vezes outras patologias dão sintomas muito parecidos. Então, é comum uma pessoa que tem o déficit ter também ansiedade, ter também depressão. Ela pode estar ligada com outra doença? Pode, impulsividade, até mesmo bipolaridade. Então, é importante ter esse diagnóstico porque, de uma certa medida, como em tudo que é psiquiátrico, até todo mundo tem um pouco, né? Mas esse pouco não pode ser suficiente para impedir ou piorar a sua qualidade de vida. Então, você fala, todo mundo é um pouco desatento, sim, mas isso não trouxe um peso na sua vida. Então, procura o médico, o diagnóstico é clínico, não se faz esses exames de imagem porque isso é experimental, mas existe hoje uma avaliação mais específica, se for o caso, que é uma avaliação que chama neurodiagnóstico ou psicodiagnóstico. Então, você feito vários testes com a neuropsicóloga e ela vai identificar quanto de desatenção,
quanto de transtorno de humor apresenta, qual a dificuldade que a pessoa tem e vai ser tratado, E isso vale tanto para os adultos como para as crianças Com certeza, para os adultos e para as crianças. Não é qualquer criança agitada que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para a gente encerrar, qual é o conselho, né? Eu queria que você falasse assim, qual a observação que você acha importante fazer nesse caso, nessa doença específica? Todo mundo pensa no rendimento acadêmico, né? Todo mundo pensa no rendimento escolar, Exato. porque normalmente a criança que não vai bem é agitado e hiperativo. Mas a verdade, essas pessoas são muito mais predispostas a acidentes desde a infância, porque eles não têm o limite, eles não percebem o perigo. Já é comprovado. E na vida adulta se envolvem muito mais em acidentes automobilísticos, acidentes com esportes radicais, porque a pessoa, quando ela tem um pique de adrenalina, ela se sente melhor. Então, o maior alerta que eu queria fazer é esse perigo, porque esse é o perigo real em relação à saúde da pessoa. E os outros, na vida social, na vida acadêmica, no trabalho, precisa ser tratado. Muito bom. Maria Silvia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Não é? Trazendo esse tema tão importante, né, e presente em muitas famílias, né, e às vezes os pais não sabem como tratar com isso, tal, com seus filhos, ou no caso, como a Maria Silvia também falou, em relação aos adultos também, que muitas vezes não percebem que estão com esse transtorno. Bom, o Equilíbrio vai ficando por aqui. Na próxima terça-feira a gente está de volta com mais uma matéria importante, como essa da Maria Silvia, neurologista, que veio aqui bater esse papo tão gostoso com a gente, falar de um problema tão sério. E voltará outras vezes. Muito obrigada por Agradeço, sua muito participação. obrigada. Próxima semana estamos de volta, terça-feira, 22h30, com mais um tema falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. É isso aí. Se você perdeu algum programa, já sabe, assista pela nossa rede, canal do YouTube, enfim, acompanhe o Equilíbrio conosco. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau, até lá. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Novo My Lily do Boticário. Uma fragrância única, feita para mulheres com um jeito único de ser. E na compra de um dos produtos da linha, concorra a 5 viagens para a França. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.